Queridos irmãos e irmãs, nesta nossa caminhada do tempo do Advento, nós refletimos sobre a atuação de Deus na história. A primeira leitura do profeta Isaías nos faz pensar nessa hipótese do ser humano acolher o projeto de Deus. Como seria diferente a nossa história? Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado de minha presença. Ou seja, a experiência amarga do exílio, da dispersão, não teria sido vivida. É o Senhor quem nos ensina, mas nem sempre nós acolhemos este ensinamento do Senhor, que não vem tolher a liberdade do ser humano, mas realizar essa liberdade na sua profundidade maior. Foi como diz o Salmo que aqui foi cantado: Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. É feliz aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus. E aí vem essa comparação com o reino vegetal. É como a árvore que à beira da torrente está plantada, ela sempre dá seus frutos a seu tempo. No Evangelho, Jesus, que era muito observador, vendo aquelas brincadeiras das crianças, compara a situação da geração do seu tempo, e que não é só do seu tempo, mas é justamente esse confronto da humanidade com o projeto de Deus. Com quem vou comparar esta geração? Como crianças que brincam na praça, e algumas gritavam assim, porque faziam uma brincadeira, digamos assim, fúnebre, lamentos, e outras crianças não querem participar. Uma brincadeira festiva, de dança, e outros não querem também participar. Às vezes nós somos assim, muito críticos, sempre críticos do presente, sonhando com algo que nós projetamos, e ao sermos críticos do presente não nos comprometemos. Jesus dá o exemplo. Veio João Batista, que não come nem bebe, e dizem, está com um demônio. Vem Jesus, que frequenta a casa das pessoas, que faz refeição com as pessoas, que é compassivo, misericordioso, e dizem, é um comilão e um beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Tudo desculpa para não acolher a palavra de Deus, para não sairmos de nós mesmos e entrarmos no movimento de conversão, que esse tempo do Advento também nos convida. Acontece isso também ao longo da história da igreja. Tem gente que às vezes pensa assim, a vida já é tão difícil, tem tanta coisa, a igreja está com muita exigência, né? Então acha ruim e não quer seguir aquilo que é a orientação da igreja, né? Exemplo, sexta-feira é um dia de penitência. A igreja até flexibilizou, ampliou as possibilidades. Muitos faziam sempre a abstinência de carne às sextas-feiras, com exceção daquelas que são solenidade, mas a própria igreja no Brasil colocou outras opções. Pode ser abstinência de outra coisa, ou pode ser um ato de piedade, ou pode ser um ato de caridade, né? Então até ampliou para que pegássemos o espírito da penitência. Mas alguns acham que exigências da igreja são descabidas, né? Veio João Batista, uma pregação, uma vida austera, uma pregação de penitência, e rejeitam João Batista. Vem Jesus, que é misericordioso, que é compassivo, a igreja também
tem a sua pregação da misericórdia, da compaixão, outros começam a reclamar. A igreja hoje está muito relaxada. Os padres não falam do inferno, da condenação, né, do pecado. Estão falando muito de misericórdia. Né? Estão vendo? Então, todo jeito arruma-se uma desculpa para não acolher a palavra. Ah, eu gostava era do Papa fulano, Beltrano. Ah, eu gosto é do Papa Francisco. Enfim, as pessoas às vezes rejeitam. Por exemplo, o Papa Francisco, porque ele prega a misericórdia, a compaixão, mas era isso que Jesus pregava. Não há uma contraposição na postura de João Batista e de Jesus, há uma complementariedade. Para aderir ao reino é preciso renunciar às nossas afeições desordenadas, por isso uma vida também de penitência, de desligamento, para ganharmos a liberdade para viver na misericórdia, na solidariedade, na compaixão pregada por Jesus. Então que nós tenhamos esta abertura, não fiquemos sonhando com algo que nós projetamos. Deus não deve ser, e a religião também, a nossa imagem e semelhança. Nós é que devemos ser a imagem e semelhança de Deus e acolher aquilo que é o ensinamento da sua igreja na direção da nossa conversão e da nossa salvação. Austeridade e ruptura com aquilo que nos impede de desembaraçadamente seguir o Senhor, abertura, diálogo, misericórdia e compaixão com os nossos irmãos e irmãs que erram, e também nós acreditando no perdão de Deus. Já disse aqui e repito, São Paulo dizia na carta aos Romanos capítulo 8, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até uma pandemia, viu? Até uma situação de infortúnio, se nós soubermos encontrar Deus nessas situações. E Santo Agostinho complementa, até o pecado, não que alguém vá pecar, mas aquele que peca, ao se confiar à misericórdia de Deus, ele experimenta essa graça. É uma oportunidade de crescer também no amor de Deus. Então nada deve nos separar do amor de Deus. Não sejamos como essas crianças caprichosas que não entravam nas brincadeiras. Não sejamos esses adultos ranzinzas que não aceitam a orientação da igreja do nosso tempo e não percebem a ação de Deus nos seus pastores. Celebramos essa memória litúrgica facultativa do Papa Dámaso, um Papa importante do século IV e que viveu um momento muito difícil. Às vezes as pessoas ficam assim, assustadas com o nosso tempo, com dificuldades na sociedade, na igreja, mas é só conhecer a história e conhecer a história da igreja que a gente vai ver que isso não é novidade. O Papa Dámaso era um colaborador, era diácono na igreja de Roma, no tempo do Papa Libério. E havia naquele tempo também a heresia do arianismo. E o imperador que aderiu ao arianismo quis forçar o Papa Libério a assinar a condenação de Santo Atanásio, grande defensor justamente da divindade de Jesus Cristo, da sua consubstancialidade com o Pai, do Concílio de Nicéia. O Papa recusa, então é condenado ao exílio. E quando ele vai para o exílio, o imperador força que outros elejam um outro Papa, um antipapa. O Papa vivo, exilado, e ele força a eleição de um outro, que não teve a aceitação da maior parte do clero, dos bispos, nem do povo. E Dámaso ficou justamente fiel ao Papa Libério. Quando o Papa Libério morre, ele vai ser eleito o sucessor. Porém, já tinha um antipapa. Então ele entra e tem que lutar contra um antipapa. Além da heresia, um papa ilegítimo, que tinha sido forçado pelo imperador, enquanto o outro era vivo, porque ele recusara assinar o documento que ele queria. Enfim, tempos de turbulência, mas o Papa Dámaso é um Papa que vai venerar os mártires, é um Papa que tem qualidades literárias também, vai escrever
vários poemas e adornar os túmulos dos mártires, lembrando que a igreja deve recordar daqueles que deram o testemunho da fé. É o Papa que vai ter São Jerônimo como seu secretário durante um bom tempo e vai incumbir São Jerônimo de fazer a tradução da Bíblia para o latim, a chamada Vulgata. Existiam já algumas traduções, mas imperfeitas, e o Papa Damaso, que conhecia o latim, quis então essa tradução de qualidade, né? E incumbiu São Jerônimo de fazê-lo. Alguém pode pensar, a Bíblia era em grego, né? Era em grego, que era assim na liturgia, era rezado em grego. Ficou o Kyrie eleison, que é grego, né? Às vezes tem gente que não sabe falar, a missa hoje foi em latim, teve Kyrie é grego, né? Não é latim. Mas é o que sobrou da liturgia grega, no nosso meio restante ficou o latim. Então, no sentido de possibilitar ao povo ter acesso maior à palavra de Deus, né? Imagina, o latim, mas naquele tempo, né? Lá, né? Em Roma, naquela região. O Papa Damaso, então, vai cuidar também dessa parte, vai ter uma posição firme do ponto de vista doutrinário, vai ter uma posição firme na organização da igreja, na busca da unidade da igreja, como foi dito aqui. São Ambrósio, que nós celebramos há poucos dias, também foi solidário e defendeu o Papa Damaso naqueles momentos difíceis que ele passou também em Roma. E como eu disse, é Santo Ambrósio que vai dizer, onde está Pedro, aí está a igreja. E depois Agostinho vai dizer, Roma falou, causa terminada, né? Roma locuta, causa finita. Então esse reconhecimento do primado, o Papa Damaso, ele chama atenção para o primado do bispo de Roma. Peçamos a ele que interceda por nós, pelo Papa Francisco, nesses tempos desafiadores que nós vivemos, e que nós busquemos a fidelidade à palavra de Deus na simplicidade da nossa vida. O Papa Francisco acaba de publicar uma carta apostólica pequena, muito bonita, sobre São José, né? Proclamando o ano de São José. Estamos comemorando 150 anos que o beato Papa Pio IX proclamou São José protetor da igreja, né? Como ele foi guarda providente de Jesus e da Virgem Maria, então protetor da igreja. O Papa escreveu uma carta muito bonita, 10 páginas só, falando da importância desse pai que foi José, e chamando a atenção para essa santidade do cotidiano, da simplicidade, do escondimento, do silêncio. Nós somos chamados a viver, e ele faz a ligação com a pandemia. Ele fala, quanta gente que está trabalhando nesses tempos, em alguns lugares, sobretudo onde as coisas estão mais severas, os profissionais de saúde, aqueles que estão cuidando da limpeza, aqueles que fazem os serviços mais básicos para que a sociedade possa estar em funcionamento e saudável. Então ele lembra de São José e pede também a intercessão deste santo por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.